iniciar aqui a nossa mais uma unidade, nosso curso de pregação. Deixa eu puxar aqui o slide para melhor apresentar para vocês. Isso, esperando aqui abrir. Ok, então, vamos aqui puxar o slide. Como vocês estão vendo aqui, nós, só relembrando que na aula anterior, ou na unidade anterior, nós estudamos a estrutura da pregação. Nós estudamos os elementos que compõem a pregação, desde a introdução até a aplicação. Se você está vendo esse vídeo agora, ou está ao vivo aqui, recomendo você que assista às aulas anteriores. Se não, vamos prosseguir então com a nossa aula de hoje. Apresentando aqui para vocês, deixa eu puxar aqui a tela para vocês, para visualizar melhor. Hoje nós vamos começar a unidade 5. Vou colocar no modo de exibição para melhorar para você a visualização. Então, está aí, como você está vendo, a unidade 6, unindo as partes para montar a pregação. Então, essa unidade, como você está vendo, ela é composta das seguintes aulas. A aula 31, vamos falar sobre a interação da hermenêutica com a homilética. Na aula 32, como você vê aqui, vamos falar da reformulação da ideia principal da passagem. E na aula 33, a reformulação da divisão da passagem. E, puxando aqui, a aula 34, vamos falar, mostrar como reformular, né, o esboço da pregação. E depois, na 35, passo a passo homilético. E depois a conclusão das duas principais partes. Então, essa parte, essa unidade 6, ela vai unir conhecimentos da interpretação, que é da hermenêutica, com conhecimentos da homilética, para fechar o assunto dessa parte do nosso estudo de homilética bíblica, para depois nós entrarmos na unidade 3, que é prática de pregação. É importante essa parte, pois ela mostra a interação que dá entre os conhecimentos hermenêuticos e os conhecimentos homiléticos. Então, vamos lá, já para a aula de hoje, então. Então, nessa unidade, ensinaremos como o pregador deve interagir com a hermenêutica, primeira parte, e com a homilética, segunda parte, para dar forma ao sermão, ou seja, para ele ficar prontinho. Então, essa, então, é a aula de número 31, a primeira da unidade 6, onde hoje falaremos sobre a interação da hermenêutica com a homilética. Então, como se dá essas partes. Então, vamos lá. O pregador vai se valer de suas anotações iniciais, desde que começou a estudar o texto. Então, é aqui que a gente faz aquela recapitulação, né? Você vai valer de todas as informações que você teve durante a sua pesquisa. É importante. Lembrando que, com conhecimentos hermenêuticos e homiléticos, conhecendo as partes que compõem a pregação, sua pregação ainda não está pronta. Você precisa prosseguir com os passos para que ela fique pronta. Lembrando que a pregação é como se fosse um bolo. Tem toda uma preparação até ele sair do forno prontinho, né? Então, vamos continuar aqui. De posse dessas informações, né, você estará apto a fazer uma varredura para descobrir como Deus e os personagens humanos interagem e comunicam e estabelecem princípios dentro da passagem, né, que você escolher. Veja a seguir quais são os 3 passos fundamentais da interação da hermenêutica com a homilética. Eu não estou tossindo, utilizar bastante água. Então, vamos lá ver quais são esses 3 passos fundamentais. Primeiro, o pregador deve verificar o rascunho que fez quando interpretou a passagem, né? O pregador fará isso fazendo uma leitura comum ou uma leitura fotográfica dos rascunhos
a fim de relembrar e focar nos pontos essenciais do sermão. Então, você tem aquele esboço que você fez da interpretação, então você vai dar uma olhada nele, vai olhar como está estruturado, o que ele diz do primeiro, o que ele diz do segundo, né? Revendo os passos e os pontos hermenêuticos, buscando informações do gênero, do tipo, né, narrativo, do contexto histórico, tudo que você estudou, do contexto literário, que são nas primeiras aulas lá atrás. Então, você vai rever as principais características e peculiaridades das narrativas, né, você vai relembrar que a narrativa ela tem um narrador, ela tem cenas, tudo isso você vai relembrar. Então, revendo a ideia central da passagem e das divisões que justifica a ideia central. Então, você vai ver qual é a ideia central, quais são as divisões que estão fundamentadas. Então, você tem divisões que estão fundamentadas aqui na ideia central. Então, você vai rever tudo isso, é importante. Segundo, o pregador deve verificar o que Deus está fazendo. Veja quais são as ações de Deus, como Deus se apresenta, qual é a visão de Deus, né, na passagem, enfim. Robson, né, o autor aqui, recomenda que o pregador encontre Deus na passagem e que ele pode se apresentar de várias formas, né? Deus pode ser um criador, um bom pai, um redentor, um amante rejeitado, um esposo, um rei, um salvador. Tudo isso são encontramos Deus na Bíblia, como um guerreiro, como um juiz, como um ceifeiro, como um guardador de vinha, como anfitrião de um banquete, um fogo, uma galinha protegendo seus pintinhos, enfim. Deus é apresentado de multiformas, então você precisa encontrar Deus. Na passagem, para você pegar aqui como exemplo, para você entender essa aula de hoje, de Gênesis 39, de 1 a 23, em estudo, né? Usamos aqui para exemplificar. Deus aparece como o Senhor, né? A palavra Senhor, sucerano, todo-poderoso, que cumpre as suas promessas feitas aos seus descendentes, seus vassalos, seus súditos. Então, Deus ali se apresenta como o Senhor, como aquele que cumpre as suas promessas. Deus abençoou tanto José como seu patrão, por causa de sua promessa e aliança feita a Abraão. Então, observe que, por causa da aliança que Deus tinha com José, Deus então prospera. Então, Deus aparece aqui abençoando, prosperando não só José, mas como o lugar que ele estava. Deus abençoa tanto José como seu patrão, por causa de sua promessa e sua aliança feita a Abraão. Então, tudo isso a gente precisa reanalisar. Terceiro, o pregador deve buscar o fator humano na passagem. O que é o fator humano? A busca deve ser não por qualquer fator humano. Primeiramente, observe como os personagens humanos respondem ou se comportam à vontade de Deus, às ações de Deus ou algo dessa natureza. Então, antes de eu partir para o que nós chamamos a prática da pregação, a levar a pregação para o púlpito, após eu ter o esboço hermenêutico pronto, conhecer as estruturas da pregação, conhecer quais são as partes que constituem a pregação, como introdução, contextualização, desenvolvimento, tópico, conclusão e aplicação. Antes de eu preencher essas partes, antes de eu ir para a construção, mesmo escrever e deixar ele pronto, eu preciso fazer uma retrospectiva, ver a interação desses pontos, né? E o que eu estou mostrando aqui para vocês é depois que sua pesquisa está pronta, você precisa considerar esses pontos. Então, vou fazer essa relação, essa busca. O fator humano, né, dos personagens bíblicos, é a condição comum com os crentes de hoje. Então, se você acha a relação, como que o personagem está se comportando com Deus e qual a relação de Deus com o personagem, você já sabe que é aquilo que você vai trazer para a igreja. Assim como Deus, por exemplo, cuidou de José, Deus cuida de nós. Assim como José experimentou os benefícios da presença de Deus, nós também experimentamos. Por isso que é importante olhar, antes de prosseguir para montar a pregação, fazer essa busca pela interação, ver como que os conhecimentos hermenêuticos se relacionam com os homiléticos. Pergunte, então, quais foram as suas atitudes em relação a Deus? O que a vontade de Deus produziu em suas vidas em termos práticos? Então, eu preciso saber como que o personagem se relacionou com Deus, né, e qual era a vontade de Deus para a vida dele e como que isso produziu a vida deles em termos práticos. Então,
Se essa atitude é desobediência, se é de temor, se é de respeito, se é de fidelidade. Esse é o momento da gente fazer essa retrospectiva, olhando o nosso esboço daquilo que já está pronto na nossa pesquisa. Essa relação comum deve ser considerada na reformulação do ser humano. É o momento de você olhar para o seu esboço. O que é reformular? É você pegar termos antigos, termos que eram da narrativa bíblica antiga e transformar ele em termos atuais. Reformular de maneira que ele fique claro para o ouvinte hoje. Por exemplo, em vez de eu colocar aqui é, uma frase daquele tempo, né? Os mancebos são abençoados pelo Senhor. Estou inventando aqui. Eu trago algo mais novo, né? Como a juventude receber os benefícios da presença de Deus, ou a juventude recebendo os benefícios. Ou seja, reformular é eu pegar termos antigos e transformar eles em termos atuais, mas com base naquilo que foi dito. Então, eu dou uma olhada no meu esboço, vejo o que eu escrevi, eu vejo como que Deus está se relacionando com o personagem, como que os personagens estão se relacionando com Deus, para me trazer esse texto para a atualidade. Então, nós chamamos isso de reformulação. Esse autor, o Robson, ele vai dizer, ele ressalta que o fator humano, ele pode aparecer em pecados tais como rebeldia, descrença, adultério, pessoas quebrando a cabeça sobre a condição humana, tristeza, ansiedade, enfim. Você vai encontrar as ações humanas e como que essas ações humanas se relacionam com Deus e como se Deus se relaciona com o ser humano, né? Lembrando que nós não fazemos da narrativa bíblica dos nossos personagens heróis, não. Mas como que esses personagens se relacionam com Deus e como que a graça de Deus capacita-os a vencer. Então, na passagem em estudo, percebe-se em Gênesis 39 uma relação de temor da parte de José em relação a Deus. Tá vendo? A gente percebe. Então, obviamente, a fazer essa análise, né, essa reformulação de ideias, olhar o rascunho pronto do meu sermão, aquilo que eu interpretei, contexto histórico, literário, os termos top da minha pregação, é o momento de eu fazer uma reformulação pensando em termos atuais, pensando como trazer isso para a atualidade, né? Então, é interessante que a gente se faça essa, essa varredura, né? Por que que eu vou olhar, então, professor, para a gente ir aqui concluindo a aula? Quando o meu sermão está pronto, meu esboço, já fiz análise de contexto histórico, literário, todo o levantamento que o senhor me ensinou lá atrás. Agora eu vou observar como que Deus está se relacionando com o personagem e como que esse personagem está se relacionando com Deus. No caso de José aqui, é um jovem temente ao Senhor. Isso já traz uma ideia daquilo que eu vou falar para a igreja, daquilo que o meu sermão vai exigir das pessoas, que é temor a Deus, enfim. Já começo a fazer essa análise daquilo que a palavra de Deus vai requerer do ouvinte. Então, é o momento que nós chamamos de reformulação. Olhar como Deus se relacionou com um personagem antigo, uma história antiga, e como que esse personagem se relacionou com Deus num contexto bem antigo, longe do nosso, e como reformular, trazer isso para a atualidade. Primeiramente, eu só observo, né? Primeiramente, eu faço essa observação no meu esboço, para depois eu colocar ele dentro da estrutura da pregação, que é os passos que eu ensinei para vocês, que é introdução, contextualização, ou seja, todas as partes que estruturam a pregação. Antes de eu pegar o meu esboço hermenêutico e jogar lá na estrutura, eu preciso fazer uma reformulação dessas ideias, desses conceitos, trazendo eles mais atuais. Então vamos lá. A afirmação de José na passagem que evidencia sua relação com Deus pois cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Observa aqui uma frase que mostra qual era a relação de José com Deus. Um jovem temente ao Senhor, né? As frases de texto demonstram qual era o comportamento dele com Deus. Apesar de ser uma narrativa, o narrador está escrevendo, mas pelas frases que estão sendo escritas, que são percebíveis, qual é a relação desse
personagem com Deus. Então, é assim que eu vou perceber. Portanto, o pregador coleta as informações do seu rascunho a fim de confirmar e validar o seu trabalho de interpretação. Então, eu já, como eu disse para vocês, venho dizendo nessa aula, lá atrás eu ensinei você a fazer o esboço hermenêutico, o tema e o tópico. Depois eu te apresentei a estrutura, quais são as partes que constituem um sermão. E agora eu preciso levar essas informações para colocar dentro do esboço, ou colocar dentro da estrutura. Fazer a introdução, contextualização e assim por diante. Mas antes disso, eu preciso fazer o que nós chamamos de fazer a interação. O que é interação? É pegar esse texto antigo e transformar, reformular ele numa ideia mais atual. Portanto, quando nós falamos em interação, é isso, é você fazer uma leitura de todas as informações que você obteve lá no passado, um texto antigo, 2000 anos, historicamente, e agora pensar isso e começar a pensar isso em termos modernos, ok? Essa é a proposta de nossa aula. Você pensar nesses dois mundos, né? Unir esses dois mundos, o mundo do texto bíblico e o mundo atual da igreja que nós vivemos. Verificar como Deus interagiu, conduziu a situação para o seu propósito, né? Como os personagens ou o personagem humano correspondeu à vontade de Deus, em atitudes que glorificavam e enalteceram o Senhor. Enfim, fazer essa busca, fazer esse estudo em relação da sua passagem. Veja que a pregação, até ela ficar pronta, é um processo de passo a passo, de passo, de passo, de passo. Mas não se assuste, à medida que você vai fazendo, a primeira vez talvez é muita informação. Mas depois que você aprende a fazer, isso é automático, né? Você já termina de fazer esse seu esboço, você já olha, já faz a relação, já joga dentro da estrutura que eu te ensinei e já monta a sua pregação. É claro que em aula precisa ser fatiada, senão você não vai, obviamente, entender. Então, na próxima aula, ensinaremos como aplicar os conhecimentos homiléticos na reformulação do tema da pregação em histórias ou em narrativas bíblicas. Então, na próxima aula, nós vamos ensinar como você aplicar os conhecimentos homiléticos nesse processo de reformulação da pregação. Nessa aula, nós mostramos aí a interação, como se dá esse processo. Lembrando que eu destaquei 2 pontos. A sua análise de como Deus se relaciona com o personagem e como o personagem se relaciona com Deus. É a partir daí que eu tiro a aplicação para a igreja. Ok? Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, reveja o vídeo novamente, né? Faça as suas devidas anotações para ficar uma melhor compreensão.